Hoje o nosso programa vai ficar mais enriquecido um pouco, ou um pouco mais enriquecido. Acho que a presença aqui faz a gente até tropeçar. Honradamente, nós estamos recebendo o doutor José Fernandes. Ele que é ortopedista e político. Por que não? Primeiro, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa, doutor José Fernandes. É uma honra para mim participar mais uma vez aqui da programação do Canal 14 e atenderei seu pedido quantas vezes fizer. É a segunda vez que eu venho aqui e com total liberdade para você perguntar e eu responder qualquer tipo de assunto e esclarecer para a população napolina, que é o meu principal objetivo. Muito obrigado. A vida do senhor aqui é porque o senhor foi muito bem na primeira entrevista e nós tivemos pedido de alguns telespectadores. E como no canal vive em função do nosso telespectador, nós, mais uma vez, dizemos o seguinte: muito obrigado por ter vindo pela segunda vez. Vamos botar um pouquinho de lenha na fogueira. Doutor José Fernandes, o que é mais difícil? Ou o que foi mais difícil, né? O vestibular para medicina ou o vestibular para vereador? Olha, Zé Augusto, eu, do ponto de vista pessoal, eu acredito que foi o vestibular para medicina. Porque naquela época que eu passei, e aqui eu estou falando no ano de 1999, em Goiás, no Centro-Oeste, só tinha a UNB, a Universidade Nacional de Brasília, e a UFG. Vou dar em números, 110 aqui em Goiânia e 30 em Brasília. Então nós tínhamos 140 pessoas, Goiás, Brasília. Hoje são mais de 2.000 vagas. Eram 140 vagas por ano. 140 vagas por ano na época que eu passei. Hoje são mais de 2.000 vagas, contando todas as faculdades de Brasília e todas as faculdades de Goiânia, de Goiás. Então, assim, naquele momento, o jovem José Fernandes, de 18 anos, com sonhos vários, vindo de uma família humilde, morava ali na invasão do Anápolis City, eu tive o privilégio de falar isso da outra entrevista, eu enxerguei que naquele momento era só a educação que me transformaria. E no meu vestibular eu consegui esse sucesso, dos 110 passando entre os primeiros colocados, depois de muito esforço. Então o vestibular de medicina só dependia de mim, eu acreditar nesse projeto, eu me dedicar. Já o projeto de vereador é um vestibular coletivo, que não depende só de mim. E que nem sempre é focado na formação ou na capacidade daquele candidato. Muitas vezes, votei no fulano de tal porque era vizinho da minha vizinha, da minha cunhada. E ela me deu um botijão de gás. Ela me comprou uma telha. Então, não é só a capacidade intelectual nesse vestibular da política. Ele tem um viés aí de assistencialismo, de corrupção, de financeiro. Então, eu acredito que esse passo aí, lá do jovem, lá no vestibular, para alcançar a minha profissão, que é médico hoje, ortopedista, foi mais desafiador do que o que eu estou hoje, que também não é nada fácil, mas que eu estou aqui com muito prazer e à disposição para servir. Muito interessante, doutor. Deixa eu fazer aqui rapidamente uma continha. 1999 para 2021. 22 anos. 22 anos. Quer dizer, em 22 anos só tinham 2 faculdades. Isso. Hoje, 140 vagas, Goiás, Brasília. Que coisa, hein? Quer dizer, hoje deve ter quando? Deve ter umas 10, mais ou menos? Faculdade? É. Não, é mais. Só de medicina? Só de medicina que eu tô falando. Só de então, medicina. O crescimento foi assim, vertiginoso. Véio. Só de medicina. Aqui, eu não tô lembrando todas de cabeça, mas Mineiros tem, Goianésia tem, Aparecida de Goiânia tem, Rio Verde tem, Goiânia, Anápolis. Só aí já deu 7. Verdade, Goiás. É verdade. Aí você vai para Brasília, tem mais 6 ou mais faculdades. Houve um crescimento só quantitativo ou qualitativo? Não, quantitativo. Qualitativo foi uma derrocada. É mesmo? Derrocada. A qualidade hoje da escola e da formação dos profissionais em geral, triste. Inclusive, esse desempenho de mortes agora nessa pandemia, uma das justificativas é sim a má formação desse profissional médico. Muitos derrapando. Passa também por isso. Não entendi. Não passa também pela
desqualificação do profissional. Sem dúvida, é um dos quesitos e um dos que a gente mais preocupa. Porque o garoto sai da faculdade de medicina sem qualquer experiência. Algumas faculdades antecipam a formação deles. É verdade, lembrei agora. Antecipa a formação para jogar no mercado de trabalho, numa UTI, para cuidar de um paciente que está... Que é isso? E muitas vezes ele não tem experiência zero sequer de fazer uma punção num vaso mais calibroso, numa intubação. Então é muito preocupante. Tão preocupante que eu fiz uma indicação como vereador para a prefeitura disponibilizar um curso não é um curso de especialização, mas de atualização contínua, de educação continuada para os profissionais da saúde, virtual, mas de graça, gratuito esse curso. Eu fiz essa indicação ao executivo via Câmara Municipal e eu estou esperando ainda a execução por parte da Secretaria Municipal de Saúde. Mas, enfim, aquele colega inseguro, médico ou qualquer outro profissional da saúde, ter um portal, ter um canal de comunicação com centros mais especializados e mais experientes para dividir aquela angústia que é fato, está acontecendo. Não estou falando que é a única causa, que é a causa determinante de tantos óbitos, mas que essa insegurança na formação desqualificada compromete e muito para o aumento das mortes de Covid aqui em Anápolis e no nosso país. O interessante, doutor, pensando aqui rapidamente, essa belíssima indicação que o senhor fez vai diminuir um pouquinho, atenuar até a tal de medicina do terror, da qual o senhor está citando aí, ou exagerei na colocação? Não, é exagero. Quando a gente fala assim, está formando profissionais mal qualificados, óbvio que a gente não vai generalizar para toda a classe, nem vou julgar aqui em porcentagem quem é competente, quem não é, quem é capaz, quem não é. Mas essa indicação é no sentido de dar uma ferramenta para os colegas, os profissionais, médicos e não médicos, para ter acesso a um material gratuito e atual sobre a abordagem terapêutica desse coronavírus. Eu falo isso porque lá atrás, e aqui eu já estou com 14 anos de formados, Augusto, eu tinha uma colinha também quando eu saí. Lembro como se fosse hoje, chamava Black Book. Só que hoje é White Book e o White Book digital ainda, tá no celular. Então eu tinha o meu livrinho preto lá para falar assim, chegou tal doente desse jeito. Eu ia lá, corria lá no meu Black Book. Isso nos primeiros meses de experiência profissional. Isso é normal, essa segurança. Agora imagina, formar, muitas vezes numa faculdade que não oferece o ensino dos melhores, antecipa a formação e além de antecipar, coloca no meio lá do redemoinho, no meio do tiroteio de uma pandemia, onde a conduta terapêutica nem é consenso entre os médicos. O que dá e o que não dá, o que prescrever, o que não prescrever, não é um consenso, e colocar esse recém-formado aí no meio desse tumulto. Coloca num terremoto, né, doutor? Num terremoto. Joga o médico aos lobos. Exatamente. Médicos e não médicos, né? É verdade. Então, é preocupante, mas o que for possível para contribuir, como essa indicação, às vezes o executivo não teve acesso a esse conteúdo, então foi essa a intenção nossa. E claro, mas a ideia é brilhante, a ideia é boa. A ideia é ter essa ferramenta a mais no dia a dia para contribuir para o profissional e, claro, assistindo a população de uma maneira mais qualificada. Qual a leitura que o senhor faria do seu colega recém-formado? Se tiver um curso desse municipal, ele teria uma certa resistência, não? Não acredito que não. Não tem conhecimento? Acredito que são fontes de atualização e de educação continuada e que eu não acredito que teria resistência, não. Ainda mais pela facilidade, que basta acessar o conteúdo do celular, e do celular todo mundo está o tempo inteiro com o celular na mão. A ideia é boa, a ideia é boa. O senhor também atende no IML. Essa pandemia diminuiu
Ou diminuíram os atendimentos lá no IML, não? Não, eu sou legista há 10 anos pelo estado de Goiás e nesse tempo todinho servindo aqui em Anápolis. E não teve baixa de índice do ponto de vista de necrópsia, de exames em vivos, porque lá no IML tem muitos exames em vivos. Por exemplo, corpo de delito daquele preso que vai para o presídio e antes de ir para o presídio ele passa lá no IML para a gente fazer o exame médico dele. Tem que passar lá porque não pode ter alguma queda, é isso? É porque se tiver queda ou qualquer esbarrão ou alguma coisa assim, tem que deixar documentado. Mas muitas vezes, por exemplo, na abordagem policial, ele pula o muro, aí machuca pulando o muro, cai do telhado, tem essas intercorrências aí. E aí tem o exame em vivo, então, corpo de delito, tem a vítima de violência sexual, criança e adultos, a violência física, marido e mulher, pais e filhos. Então tem muitos exames em vivos. Pois é, falar exame em vivos, o senhor citou aí que me toca, eu sou apaixonado com a tal de criança. Se eu pudesse, eu montava uma indústria de criança, sabe? Como é que é o atendimento? Aumentou nessa pandemia, porque a criança fica restrita ao lar. Aumentou sim, inclusive foi tema de uma campanha nossa na Câmara Municipal. Eu e a vereadora Celiane, nós protocolamos um projeto de lei que é o Maio Laranja. E para quem não conhece, é o mês que traz em voga o tema de combate à violência sexual, abuso a crianças e adolescentes. Esse tema não é Anápolis. Essa conscientização do mês Maio Laranja não é Anápolis, não é Goiás, é Brasil, é uma campanha nacional e que a gente trouxe para cá para chamar atenção, para dar um grito para essas crianças que muitas vezes não têm voz, para essas crianças que muitas vezes não expressam em palavras o abuso que está sofrendo, a perseguição que está sofrendo. Eu não sei se você ficou sabendo, ontem mesmo teve um caso de um idoso, e esse idoso arrastou uma criança de 10 anos para um lote baldio e quase consome o ato. Então, isso é uma coisa da realidade. Agora, não são monstros desconhecidos. A maioria, 70%, são monstros que estão dentro de casa. Frequentam o lar. Frequentam o lar ou pai, filha, padrasto, enteada, namorado de avó, abusando das netas da avó. São vários exemplos de uma estatística que muitas vezes são subnotificadas e de um submundo que a gente tem que trazer à luz. Tem que trazer para a sociedade saber o que está acontecendo. Então é um mês que a gente expôs para conscientizar toda a população, para fazer a leitura atenta do que a criança reclama em palavras ou em gestos, em comportamentos, mudanças de comportamentos, agressividade um pouco mais exacerbada, sexualidade mais aflorada, o choro fácil, as vestes com manchas de sangue. Então são situações que a gente vai fazendo a leitura da criança e quando for montando o quebra-cabeça, vai enxergar que ela algum tipo de abuso está sofrendo. Não significa só abuso sexual, mas abuso psicológico, chantagem, o abuso sexual mesmo, a agressão física. Então, essa campanha do Maio Laranja não termina no mês de maio. É uma campanha contínua que a gente usou o mês. Infelizmente, não é uma campanha para... Infelizmente, agora. Nós estamos agora em junho, já com exemplos. Toda sexta-feira é no mínimo dois exames de prática sexual delituosa que eu faço no meu plantão. Com criança? Aí está crianças e não crianças também. Mas a maioria são crianças. E vale aqui deixar claro... exposto para todo mundo que existe uma rede de proteção a esses casos. Muitas vezes as crianças não falam, mas vizinhos podem falar, familiares. Anonimamente, doutor? Anonimamente. Muitas vezes esse fiscal é a escola. E agora que não está tendo aula? A criança está aqui no ambiente familiar, no núcleo familiar dela.
Então, ó, Disque 100 está à disposição. Esse é espetacular porque funciona 24 horas todo dia, domingo a domingo. Disque 100, 100. Discou 100 vai ser anônimo, você não vai precisar identificar, passa os dados da criança, endereço e tudo, as informações completas, e vai sim ter uma rede de proteção lá para atuar. Não é só Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, o CREAS, o CRAS, são mais outros componentes da rede de proteção. Mas hoje o Disque 100 é o que mais recebe denúncias. Porque celular está na mão de todo mundo, discou 100, falou sobre a situação, já está aí. Aproveitando o gancho, eu acho que eu estou falando muito, né, Zé? Não, pelo contrário. O nosso telespectador está se deliciando com essas informações que o senhor está trazendo, pode ter certeza. Aproveitando, e aqui de primeira mão, porque eu não falei nenhum órgão de imprensa ainda. Muito obrigado pela exclusividade. No mês de junho agora, é o mês que encampa também outra campanha nacional, que eu não sei se é ciência sua, que é o Junho Violeta. E eu estou no maior cuidado de não ser considerado um vereador arco-íris. Todo mês vem uma cor, outra cor, outra cor. Eu cheguei até a pesar e protocolar isso. Quando eu fui fazer isso lá na Câmara, já tinha um projeto do Lisier, eu achei bom. A nossa produção lá delirou com essa da Violeta. O Lisier achou bom, eu achei bom, porque o Lisier já tá com esse projeto do Junho Violeta aí. Então tem mais um monte de cor. Mas resumindo, o Junho Violeta é o mês, esse que a gente tá, de combate à violência ao idoso. Opa, eu tô nessa. É o mês que vai combater. Isso é nacional, não é Anápolis, não. Então é importantíssimo a sociedade organizada, a imprensa, os agentes políticos, os gestores, ter consciência de massificar essas informações. Por exemplo, hoje, se o idoso for abusado, agredido, não é só uma delegacia de proteção de idosos que tem aqui em Anápolis para resolver, não. Ele pode discar 100 também. É o mesmo número da criança que está sendo abusada, 100. Diz que 100 fala a situação que o idoso está sendo abusado. Mais uma vez, violência que nem sempre é só sexual. Verdade. Aqui nós estamos falando do abuso, do abandono, dos maus tratos, que está no Estatuto do Idoso. Dos abandono, maus tratos, de confiscar as rendas, pega o cartão do idoso, pega o cartão do idoso e controla todas as finanças dele, faz empréstimo consignado no nome dele. Bem lembrado. São vários tipos de violência contra o idoso e aqui esse mês nós temos a oportunidade de lançar à luz esse tema para trazer para a nossa realidade local, Anápolis, Goiás, essa campanha que é nacional. Junho Violeta, todo ano tem. Mas eu estou aprendendo agora, que estou agora como agente político, que existem essas campanhas e assim, tem 40 anos. Pouco divulgadas? Eu acredito que seja pouco divulgadas. A mídia parece que não tem interesse, não sei. Verdade. Então, esse caso da criancinha, agora que foi abusado de 10 anos, nós estamos falando de um agressor idoso. O idoso não é só vítima. Cacete, né? É vilão também. Um idoso que pega uma criança de 10 anos de idade, a força leva para um lote baldio. A faca foi depois que chegou as pessoas lá, ele quis agredir as pessoas que atrapalhou ele executar esse crime. Bandido. Então, assim, em Junho Violeta nós vamos usar esse mês com atividades e ações para massificar essa campanha de combate à violência ao idoso. Lá na Câmara nós vamos fazer alguns pronunciamentos a respeito desse tema. Lá de frente ao meu gabinete eu vou expor um banner lá com essas informações, divulgando mais uma vez as redes de proteção ao idoso, que aqui entra as delegacias especializadas em proteção ao idoso, o CRAS, o CREAS, o Disque 100. Esse Disque 100 para mim é o mais fenomenal, porque o celular está na mão de todo mundo a todo instante e ele funciona 24 horas por dia, todos os dias. Bom, primeiro eu quero agradecer ao senhor por essa exclusividade que o senhor citou aí. Segundo, doutor, eu me permita fazer essa colocação dessa forma. Eu imagino que o senhor já tem um coração um tanto quanto petrificado devido ao que o senhor atende, ao que aparece para o senhor.
Lá no IML, algum quadro de criança chamou mais atenção? Um atendimento de uma brutalidade sexual ou física com uma criança chamou mais atenção que o senhor possa passar para o nosso telespectador, não? Nesses 10 anos foram várias experiências que eu até pensei em compilar num livro de contos, colocando os episódios assim mais dramáticos. Deus. E não é só Anápolis, eu não sei se você sabe, o núcleo aqui de Anápolis atende mais 19 cidades ao redor aqui, sim, eu sabia. Alcançando em torno de 2 milhões de habitantes, mais ou menos. Então, o que acontece nesse raio aqui, vem aqui para Anápolis. Então, por exemplo, a Alexânia já teve um pai viúvo que cuidava de 3 filhos, 2 mulheres e um homem, e ele abusava sexualmente, ficou abusando mais de 7 anos dessas crianças. Meu Deus do céu. Na zona rural de Alexânia. Anápolis. Isso é doença ou é sem vergonhice? É difícil fazer um diagnóstico, porque a gente não aceita muito doença, não, nessa parte aí. Eu não aceito, não. Então, Anápolis. Anápolis também teve vários casos, mas eu vou te falar um deles. O irmão de 13 pegou o outro irmão de 3 e com o isqueiro queimou a genitália todinha do irmão. Que é isso? Queimou a genitália, a região perineal todinha do irmão ali, na agressão. Aí eu falei pra mãe, ele é usuário de droga, ele tem algum problema de saúde, ele tem desvio de comportamento, o que é isso daí? Ele usa droga? Não usa droga não. Foi na maldade que fez isso. Irmãos. 13 machucou de 3. De 3 foi inutilizado, não? Não. Teve queimaduras e tudo, tratou direitinho e sarou. Mas, assim, um exemplo de uma agressividade, de uma selvageria. É um submundo de uma violência que a gente, às vezes, não sabe quantificar. Aqui na Pedro Ludovico, esses dias, uma mãe que alegou estava brincando, colocou um saco plástico na cabeça do filho, o filho morreu asfixiado. Que brincadeira, hein? Que brincadeira de mau gosto, hein? O filho morreu asfixiado com 2 sacolas amarradas na cabeça. Nossa. A idade do garoto, o senhor lembra ou não? Em torno de 8 anos, mais ou menos. Em torno de 8 anos. Aqui na Pedro Ludovico, agora, perto desse condomínio aqui. Sei. Agora, isso não deve ter 2 meses, não. Eu mesmo que fiz a necrópsia. Bom, vamos sair dessa pimenta bode aí, desses casos horríveis, e passar para uma pimenta malagueta lá na política, vamos, doutor? Pois não. Pois não. O que esse PSB que o senhor tá, Eu tô no PSB. Mas o senhor, como é que é? Cumpre fielmente ali o que preconiza o PSB, não? O PSB, que é o Partido Socialista do Brasil, é o partido que eu estou filiado há muitos anos. Desde a época que o ex-prefeito Pedro Sayão era filiado e prefeito. E eu trabalhava no colégio dele, naquela ocasião ele filiou várias pessoas, eu não tinha uma noção politizada das ideias do partido, dos ideais, das visão centro-esquerda, esquerda do partido, não. Mas Anápolis não tem isso, porque não é o meu viés. Anápolis... Você não tem medo de ser punido, não? Pelo partido? De declarar que eu não rezo a cartilha de esquerda deles? Não tem não, Tem não. Gostei. Então a Anápolis é mais por conveniência eleitoral, no sentido assim de onde que é a casinha que eu vou ter mais facilidade para ser eleito. Eu não fiz essa escolha porque quando eu decidi ser candidato, e foi em cima da hora, eu não tinha a opção de trocar de partido, então eu fiquei no partido que é o PSB, que tem como o companheiro, o Jackson, que é o presidente municipal aqui, o vereador Jackson Charles, com quem eu me dou super bem, tenho um bom relacionamento, mas que não existe influência estadual ou nacional em cima do que eu penso, do que eu acho de jeito nenhum. Beleza. Então, vamos dizer que é uma instituição conveniente para me dar condições de ser candidato ou não, mas que o que está lá na cartilha lá do PSB não é o que eu pratico na minha vida, não. Vamos pegar um pouquinho de modinha. É modinha, né? É um mimimi. Você é favorável ou contra
a realização da Copa América aqui no Brasil? Eu sou totalmente favorável, não faz sentido essa discussão. Não faz sentido. Como médico ou como torcedor? Não faz sentido. Já os protocolos sanitários são os mesmos que estão acontecendo nas outras, nas outras competições. E está acontecendo competição nacional e internacional. As eliminatórias da Copa tá tendo, a Libertadores. E esse final de semana aí foi difícil. Porque quando quis fazer o movimento, eu não sei se você sabe, nesse final de semana agora, aconteceu o Campeonato Pan-Americano de Ginástica no Rio de Janeiro. Ninguém falou. Silêncio. Eu fui nas minhas redes, quem estiver acompanhando e quiser no meu dia a dia do meu trabalho como vereador, eu estou lá no Instagram, Dr. José Fernandes Vereador. DR José Fernandes já vai aparecer lá. Eu estou postando todos os dias as minhas atividades como agente político. Campeonato Pan-Americano de Ginástica. Um campeonato que já estava programado já há muito tempo, mas que vieram 14 ou 16 delegações, tudo para o Rio de Janeiro. Transmitido por quem? Pela Globo. Aquela lixo lá. Maravilha, hein? Pelas redes. Que hipocrisia, hein, doutor? Então, assim, eu fui nas redes, coloquei... Então, assim, eu sou totalmente a favor. Os protocolos sanitários estão sendo obedecidos para qualquer competição internacional que está tendo aqui no Brasil. Serão 10 seleções que vão ficar dentro de uma bolha e não vai ter contato com o torcedor. Então não tem nenhum motivo, do ponto de vista da pandemia, de trazer uma novidade que não está acontecendo nos outros esportes. Então eu sou totalmente a favor da Copa América ser no Brasil. O senhor vai estar presente amanhã lá para recepcionar o homem? O homem é o presidente Bolsonaro, amanhã aqui em Anápolis? Isso, exato. Eu não fui convidado ainda, formalmente não, mas se for, eu vou sem nenhum problema. Né? Então assim, eu não tenho nenhuma objeção para ir ou não ir lá não. Se eu tiver outras atividades, eu vou fazer essas atividades, mas eu acredito que nesse horário eu já tenho algum compromisso. Mas a presença do presidente aqui, independente se sou ou não bolsonarista, se torço ou não para dar certo o governo, é o presidente que mais vezes veio aqui em Anápolis. Verdade. Que sabe falar assim, ó, eu sei que tem que construir um viaduto ali no Recanto do Sol. Ele fala com as palavras dele. Eu não lembro de ter um presidente que veio aqui com tanta frequência durante o mandato aqui em Anápolis, não. E se consciência desse problema. E assim... de uma situação pontual, específica, de uma melhora que tem que fazer aqui, que é responsabilidade do governo federal. Então, assim, eu fico satisfeito de ter um presidente que vem aqui na minha cidade, pelo menos para fazer o diagnóstico e falar assim, não, eu estou de olho aqui, vai ser feito isso daqui. Eu não vivi nesses 40 anos para ver um presidente que mais vezes veio aqui em Anápolis, não. Então, eu vejo com muito bons olhos essa visita dele. Eu não quero ser deselegante nem antiético, mas esse cidadão aqui, doutor José Fernando, estava com uma dor, doutor, no braço direito aqui, essas dorzinhas de dente aí, aí eu resolvi lá fazer uma consulta. Hoje eu posso segurar o microfone, né? Tá podendo não. Então, graças ao doutor, vou fazer um merchan aqui, viu, doutor? Não sei se o senhor prestou atenção, lamentavelmente, como voa 30 minutos, como voam 30 minutos, vou trazer o senhor mais vezes aqui, que o nosso telespectador pediu para que trouxéssemos o senhor novamente. E eu tenho certeza que depois dessa entrevista, o nosso telespectador vai pedir o senhor aqui mais vezes, para poder fazer uma explanação esclarecedora, até diria humanitária. Doutor, nosso muito obrigado pela presença do senhor aqui. Sei que o senhor cancelou compromissos. Muito obrigado pela presença do senhor aqui. Eu que agradeço e virei quantas vezes forem convidados, e sempre focado em atenção à nossa cidade, ao nosso povo, e isso daqui não é demagogia, e eu falo com o coração aberto, que eu estou aqui nesse momento para servir e deixar um legado. Eu já tenho uma formação, graças a Deus, profissional, que me deu condições, eu não estou falando que eu sou rico, mas que me deu condições de deixar eu e a minha família
confortável, só que esse conforto numa bolha não me satisfaz como homem, como ser humano, e eu quero aproveitar esse momento para delegar à sociedade um retorno que da minha formação, eu só fiz, a minha formação foi em faculdade pública, e eu me sinto na obrigação de devolver à sociedade em serviço, em trabalho, e deixar um legado. Que e maravilha. É por isso que eu estou aqui, e não é demagogia não. Quem me conhece sabe, e você que não me conhece pode me acompanhar nas minhas redes sociais, como eu disse, DR José Fernandes. Pode deixar um recado lá no Instagram, eu mesmo que respondo, eu não tenho uma equipe do Instagram, que cuida do Instagram, sou eu mesmo, que fico interagindo com quem conversa comigo lá. E nesse período agora de 4 anos como vereador, e aqui eu estou pensando seriamente, eu diria que mais de 90% da chance de eu não ir para a reeleição, eu já espero ter contribuído nesses 4 anos ali no Você Legislativo. Você já está decepcionado com 6 meses ou não é isso? Não é isso não. Eu acho assim, não é que eu sou contra a reeleição, mas nesse momento a minha visão é que 4 anos ali na Câmara dá para contribuir. E é essa a minha intenção. Um abraço a todos. Muito obrigado, doutor. Um abração para o senhor. Obrigado pelo convite. Ao nosso telespectador, até a próxima oportunidade. Muito obrigado.